Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maurício Quieco, criador do programa Alavancar. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Peço que você já de início se inscreva e ative a sineta para receber nossos conteúdos, nossas informações, que a cada semana ou no máximo a cada 15 dias a gente está trazendo aqui para o ar. Conteúdos novos, inovadores, que falam sobre os temas de consultoria e gestão empresarial, especialmente estratégia, mercadologia, planejamento estratégico, temáticas que de fato fazem um sentido muito grande para a realidade de micro, pequenas e médias empresas e também, claro, de grandes empresas em alguns casos. Como vocês sabem, a gente está apresentando uma série chamada Gestão Empresarial pelo Mundo. E essa série, como é que a gente trabalha ela? Eu trago um país e uma experiência vivida lá, ou um conjunto de experiências. Eu tive a oportunidade de percorrer nos últimos anos algo em torno de 55, 56 países, buscando técnicas, informações e conhecimento que pudessem ser agregados ao programa Alavancar, né? Que, para quem não conhece o programa Alavancar, eu sou criador desse programa. Ele é um conjunto de métodos e conteúdos técnicos que hoje auxilia na formação de milhares de pessoas por todo o mundo. Então nós temos formações de alta performance em consultoria e gestão empresarial, trazendo métodos, técnicas, materiais prontos, tutoria, tudo o que é necessário para um profissional iniciar o seu trabalho ou aprimorar as suas atividades. Então, esse programa ele foi construído com base em experiências reais, práticas, que eu e minha equipe fomos vivendo nos últimos 20 anos, e também por essas buscas, né, viajando o mundo inteiro, atrás de experiência técnica, atrás de novos conteúdos, e buscando aquilo que de fato dá certo e faz sentido na prática. Então, a gente sai um pouco da burocracia e traz prática e objetividade. E o país que a gente traz hoje é fantástico, espetacular. Vocês vão ver não só pelas informações que eu vou transmitir, mas também pelos dados que caracterizam esse país. É um país minúsculo, pequeno em tamanho, mas gigante em competência. E esse, inclusive, é o tema do nosso trabalho. Então, vamos falar da Suíça e de um tema chamado competência por obrigação. Olha só que coisa interessante, né? Falar em Suíça sem falar em competência é quase impossível para aquelas pessoas que, de fato, gostam do mundo da mercadologia, do mundo dos negócios e até mesmo da geografia internacional. A Suíça, de fato, é um país esplêndido. Dividindo algumas informações com vocês, tem pouco mais de 9 milhões de habitantes, não passa disso. É um país territorialmente muito pequeno. Se comparado ao Brasil, ele é menor do que o estado do Espírito Santo, que é um dos menores estados brasileiros. Então, de fato, é muito pequeno. 9 milhões de habitantes, um país muito pequenininho. Não tem saída para o mar. Porém, mesmo diante de toda essa característica que poderia denotar talvez um país mais simples, um país talvez com algumas restrições, a Suíça não tem limites, né? A Suíça ela não tem nada segura o avanço e a capacidade técnica desse povo. O conceito de gestão, as percepções gerenciais que a Suíça e os suíços imprimem é de fato algo fantástico. A Suíça hoje se apresenta como o segundo país em IDH, ou seja, Índice de Qualidade de Vida Básico, é o segundo da lista atualmente, e também é o segundo PIB per capita, ou seja, é o segundo país em, teoricamente, riqueza da população, né, onde a população consegue ter uma distribuição do PIB e uma participação, digamos assim, na riqueza do país bem interessante. E quando a gente fala de competência por obrigação, a gente não tem como não falar da Suíça como sendo esse exemplo. E qual que é o grande objetivo dessa abordagem, desse vídeo e dessa série? É a gente trazer alguns conceitos, algumas técnicas, algumas práticas, para que você que está aí do outro lado possa não apenas conhecer isso, mas aplicar na sua rotina, aplicar no seu dia a dia gerencial, no seu dia a dia profissional e até mesmo replicar isso como ação para outras empresas. Competência por obrigação. Se alguém nunca ouviu falar nesse tema, ou ouviu falar nesse conjunto de palavras junto, da maneira como vocês estão ouvindo, o programa Alavancar ele tem alguns conceitos próprios que são desenvolvidos pela própria estrutura técnica do nosso programa. Como eu falei, o programa Alavancar ele não está baseado nem sustentado em nenhum livro específico, famoso, algo assim. A gente se sustenta pela experiência prática vivenciada em mais de 1.300 empresas, onde o programa foi filtrando aquilo que existia de positivo na realidade dessas empresas, com diversas consultorias, e a gente transformou tudo isso em métodos. Por isso que ele explodiu no mundo inteiro. Estamos presentes hoje em 48 países, inclusive na Suíça. E olha só que interessante como a competência enraizada numa sociedade ela acaba gerando frutos longínquos.
A Suíça é um país que foi fundado em 1291, isso mesmo. Para você que está aí do outro lado e não sabia, é um dos países com fundação mais antiga na história da humanidade. 1291, período medieval. E de lá para cá, a Suíça teve poucas modificações na sua estrutura geográfica, nas suas limitações, nas suas divisas. Por quê? Por ser um país consideravelmente muito organizado, muito alinhado, de pessoas muito competentes e neutro. Um país que ao longo da história ele foi muito objetivo com relação às decisões que tomou. Então a competência por obrigação começou aí talvez na história suíça. A Suíça sempre enxergou um objetivo e de certa forma colocou ali um certo radicalismo em não sair da estrada que o conduzisse ao objetivo. Então, o foco deles era, de fato, competência, sustentabilidade e bem-estar para o seu povo. Guerras, em muitas ele não entrou. A Suíça, para vocês terem uma ideia, mesmo na Segunda Guerra Mundial, onde ela foi basicamente o território central de toda a logística. Você tem a França de um lado, você tem Itália embaixo, você tem a Alemanha do outro, você tem ali Luxemburgo, Bélgica, Áustria, tudo próximo, ou seja, os países talvez mais conflituosos de todo o processo. E a Suíça se manteve neutra até nessa situação. Então, isso tudo pode revelar por algumas pessoas podem interpretar isso como uma frieza, mas na verdade quem estuda estratégias e estuda a movimentação suíça ao longo dos anos, como eu estudo e sempre gostei de estudar a Suíça para imprimir isso nos meus trabalhos, mesmo que fosse no atendimento na consultoria mais simples ali, do seu José da padaria da esquina, mas estudar essas estratégias e essa competência por obrigação da Suíça me faz ter uma postura diferente e aplicar ferramentas diferentes. Olha só que interessante. Então a gente aprende a ter uma postura diferente estudando temas como esse. Não ao acaso, a Suíça hoje é considerada a maior densidade de multinacionais do mundo, ou seja, proporcionalmente à sua população, ao seu tamanho, é o local onde você concentra a maior quantidade de empresas internacionais no mundo inteiro. E a gente está falando de empresas de exímio conhecimento e de exímia participação, como Nestlé, como a própria Swiss, né, a empresa aérea que é maravilhosa, espetacular, a Roche, Novartis, Rolex, e aí vai, né? Vamos parar para pensar em 3 áreas específicas que a Suíça tem um domínio internacional. A área de leite e chocolate, né, que são chocolatiers suíços, e os belgas são talvez os mais conhecidos, mas os suíços estão entre eles. Relógios, né, o que demonstra até uma área de perfeição, né, porque os relógios suíços não só são conhecidos, como de fato são perfeitos. Eu tenho 2 deles, né, não vou ficar citando aqui detalhes e marcas, mas tem um deles que está comigo, era já do meu pai, e é um equipamento que está na família, sei lá, 20, 30 anos, e ele nunca teve problema. Nunca existiu nada que pudesse ser feito para algum tipo de melhoria no momento. Ele é perfeito. Então falamos de chocolate, falamos de relógios e também falamos do sistema bancário, que muitas vezes por algumas pessoas é interpretado de alguma maneira desidônea, mas não é. As pessoas que de fato conhecem o sistema bancário e a perfeição que é o conjunto bancário suíço, podem compreender que, diferentemente de outros locais que são chamados paraísos fiscais, a Suíça não é um paraíso fiscal de fato. Na verdade, eles têm um sistema rigoroso, um sistema aberto, um sistema amplo, que permite movimentação internacional em função da grande quantidade de multinacionais que tem lá. Então, eles flexibilizaram a burocratização, eles diminuíram a burocratização para facilitar o avanço e o desenvolvimento técnico e financeiro dessas empresas. E, infelizmente, muitas pessoas de vários lugares do mundo acabam se utilizando dessas ferramentas e dessa abertura para fazer algumas ações não adequadas. Mas isso a gente tem em todo lugar. Então, o cerne da questão, competência por obrigação. Se a gente for definir competência por obrigação, que é o principal preceito suíço, né? Se você vai na Suíça, você lê a palavra competência em vários lugares do país. Está em placas, está em outdoors, está em vários lugares, né? Competência, né? Você tem que ser competente. E a gente tem até vídeos aqui no canal, se você quiser procurar, só explicando a competência, como ela se constrói, como é que a gente forma a competência de uma empresa. Se você quiser buscar, você vai procurar aí, né, algumas temáticas, você vai achar muita coisa. E o que é essa competência por obrigação? A Suíça, ela parte do preceito, e as empresas suíças, em especial essas que eu comentei, né, essas áreas, essas empresas, competência por obrigação é a capacidade de você
manter a perfeição no que é básico. Compreende? Então, as empresas suíças e a filosofia empresarial suíça, ela nos ensina isso. Aquilo que é básico numa empresa deve ser perfeito. E ponto final. Aquilo que é básico. Então, competência por obrigação. Você tem que ser competente por obrigação de estar no mercado. Só o fato de estar no mercado e você se colocar ali, você tem que manter a perfeição ou mais próximo disso nas questões básicas. E para eles, quais são essas questões básicas? Estamos falando de prazo, estamos falando de limpeza, estamos falando de organização, estamos falando de previsibilidade financeira, orçamentária, as coisas básicas de uma empresa. Eu não vou aqui delinear cada uma delas, né? Mas esses itens básicos, né? Como uma capacidade de entrega, um caixa adequado, uma estratégia bem definida, aquilo que a gente, não só como consultor, mas como gestor empresarial, entende como sendo a rotina de uma empresa, o dia a dia de uma empresa, eles pregam a perfeição. E, de fato, eles não apenas pregam, eles fazem. Tanto é que é o maior celeiro de empresas de ponta no mundo inteiro, né? Então, eu trago aqui para vocês esse entendimento, essa experiência. Eu pude ir lá visitar diversas dessas empresas, tecnicamente, algumas das maiores empresas do mundo, tive a oportunidade de entrar nelas, e realmente são não apenas ambientes fantásticos, mas você consegue perceber a competência por obrigação acontecendo, né? Tudo acontece de uma maneira organizada, de uma maneira estruturada, com raríssimas exceções. Né? Se você vai na Suíça, para quem já foi lá, eu já tive a oportunidade de viver essas experiências lá, até um açougue, ele trabalha na perfeição, em qualquer lugar do país que você vá. Talvez o fato de ser um país pequeno permita esse controle mais próximo, né? Você pega o Brasil, por exemplo, é um país continental. Então, talvez você não consiga ter um conjunto de ferramentas que faça tudo acontecer dessa mesma forma por um país de milhões de quilômetros quadrados. Então, vamos dar, claro, as devidas proporções a tudo isso, né? Mas, de fato, a Suíça, ela faz competência por obrigação. E olha só o que é interessante e qual é o que está por trás dessa filosofia. As empresas suíças e os gestores que eu já tive a oportunidade de conhecer e conversar com eles, entender essa filosofia suíça, e para quem não sabe, né, a gente tem diversos países que apresentam filosofias empresariais, né? O Japão é um deles. O Japão, lá na década de 40, 50, 60, ele veio com aquelas várias e várias metodologias de qualidade total, né? TQM e outras mais. Estados Unidos tem várias, BSC e tal. E a Suíça, ela tem esse viés da competência como sendo o seu estandarte no mundo empresarial. E aí eu comentava, né? Se eles são competentes por obrigação, se eles se propõem a fazer a perfeição naquilo que é básico, qual que é o objetivo deles com isso? Chegando na perfeição no que é básico, eu me dou ao luxo de agora explorar novidades, inovar, criar tudo aquilo que eu puder para transformar estrategicamente o negócio, entendeu? Se você não deixa perfeito aquilo que é básico, como que você vai construir coisas melhores a partir daquilo? E nos parece algo muito claro, né? Nos parece algo muito objetivo até, é lógico. Se eu não garanto uma base, um pilar, né, um conjunto de estruturas para um prédio que seja perfeito, como é que eu vou conseguir construir o maior ou o melhor arranha-céu do mundo? Essa é a filosofia deles. Competência por obrigação. Se eu garanto perfeição naquilo que é básico, eu me dou ao luxo de construir o melhor, o mais novo, o mais interessante, nadando de braçada, digamos assim, podendo ter liberdade para criar, porque, digamos assim, o sal da janta está garantido. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A Suíça é um exemplo para todos nós. Vocês viram que eu fui passando fotos aí de experiência que eu tive lá, visitando empresas, lugares, espaços e, claro, podendo conversar com diversos gestores, não apenas de pequenas e médias empresas, mas também de grandes corporações, que acabaram me trazendo esses ensinamentos que eu levo para a minha vida e que hoje eu imprimi para o Programa Alavancar. O Programa Alavancar uma das premissas que ele tem é essa, perfeição no básico. Então a gente entrega tudo que é entregue foi feito com zelo, com carinho, com devido alinhamento à realidade e à perfeição que a gente foi conduzido a praticar. Espero que vocês conheçam o Programa Alavancar, continuem seguindo o nosso canal. Eu sou Maurício Gueco. Tchau, tchau.